Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. E política é lugar de mulher, sim. Ao longo dos últimos anos, vemos um aumento no número de candidaturas femininas. Aqui no Rio Grande do Sul, a porcentagem cresceu de 20% para 34% nas eleições municipais, de acordo com uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, o número também é semelhante. Para falar sobre o assunto, estão comigo no estúdio hoje a doutora em Ciência Política e professora emérita da URGS, Célie Regina Jardim Pinto, e também a doutora em Ciência Política e professora do Departamento de Ciência Política da URGS, Tereza Sachet. Sejam muito bem-vindas ao programa, professoras, e já vou começar diretamente com a minha primeira pergunta, que é justamente sobre esse dado. Ele é um dado que pode ser celebrado? Ele é um dado representativo o suficiente ou ainda tem um caminho a ser percorrido? Começando pela professora Célie, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar com a Tereza aqui. Realmente uma grande cientista política, uma grande experiente cientista política no assunto mulher, e realmente muito bom. Eu acho que não é ainda temos um grande caminho a percorrer, nós temos todo o caminho a percorrer. Na verdade, nós estamos em uma péssima situação. O Brasil é um dos países que tem menos representante, ele está assim, cada vez que a gente vai olhar a posição do Brasil entre os países do mundo, o Brasil está entre os últimos países do mundo em relação à representação. Ter 33% de mulheres candidatas é muito relativo, porque está muito ligado tanto à lei como o dinheiro, o financiamento que essas mulheres trazem. O importante é ver em que partidos elas estão, em que lugares elas estão. Eu já vi, por exemplo, em todo o Brasil, onde estão as mulheres candidatas a prefeitas, por exemplo, nas capitais. Elas estão em partidos muito pequenos, em posições muito pouco competitivas. Então, se nós formos para responder essa pergunta com certeza, e eu já respondo achando que vai ser assim, quais serão os resultados das eleições? Bom, subiu, tem 40% de mulheres eleitas vereadoras, 50% de eleitas prefeitas, que não é 12%, 13%. A questão é que esse número é muito pequeno, ele não diz nada. As mulheres, no Rio Grande do Sul, eu fiz para Porto Alegre o número de mulheres, elas estão, algumas delas eu vi quantos votos elas tiveram na eleição passada, algumas tiveram 0 votos e voltaram. Tem candidatas aqui no Porto Alegre que estão terceira vez como candidata e sempre tem 0 votos, ou seja, elas não votam nem nelas mesmas. Então, é muito complicado, não há nada para comemorar. Infelizmente, nós não temos nada para comemorar, pelo menos na minha opinião, não sei qual é a opinião da Raquel sobre isso, mas a Tereza sobre isso. Eu acho que não tem nada a comemorar com esse número. É um número que cresceu em decorrência da lei e das vantagens que traz essas mulheres, mas eu não vejo nada a comemorar, eu estou muito preocupada, inclusive. Já vamos diretamente repercutir, então, com a professora Tereza. Se compartilha, então, da mesma opinião da professora Célie. Bom, primeiramente, eu agradeço e também, da mesma forma, é um imenso prazer estar aqui com a professora Célie Pinto, alguém que eu admiro muito, tem trabalhos muito importantes para nós da área de ciência política nesse tema de mulher e política, então, importantíssimo, alguém que precisa ser lido. E, bem, sobre esse tema, eu comungo de muito, né, das coisas que a Célie trouxe aqui. A gente precisa colocar esse aumento num contexto, né? Se nós olharmos, por exemplo, para a América Latina, nós temos alguns países que têm paridade de representação política, exemplo do México, por exemplo, Nicarágua, Bolívia já teve mais de 50% de mulheres. Enquanto isso, a gente está com 18%, 17,8% para ser mais precisa. Ou seja, é um número muito pequeno ainda, muito insignificante. Na verdade, nós estamos lá, como a Célie falou, na pior
posição, lá na lanterna, né? Comparando com outros países da América Latina. Isso considerando que nós temos tido várias reformas eleitorais, várias iniciativas visando ampliar essa representação política das mulheres, não é? Ainda assim, nós temos uma representação muito pequena. Então, daí esse pessimismo da CELI, do qual eu comungo, de que a gente, a cada ano, tem aumentado o número, um pouco o número de candidaturas, mas aumentar o número de candidaturas não necessariamente significa que nós teremos um número maior de mulheres eleitas. É claro que é positivo, que é bom que nós tenhamos mais mulheres candidatas, é desejável isso, porém, se as mulheres não tiverem recursos para concorrer em pé de igualdade com os homens, elas dificilmente vão se eleger. Então, por isso, a gente tem visto que aumenta o número de candidaturas, não aumentou tanto, né, mas aumentou o número de candidaturas de vice-prefeitas, né, e aí, como a Célia vinha dizendo, aumenta porque tem uma política de proporcionalidade entre candidaturas de mulheres e financiamento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enfim, então, se nós aumentarmos o número de mulheres vice-prefeitas, nós podemos transferir fundo para elas e a cabeça de chapa é o homem. Então, esse dinheiro que é transferido para as mulheres, num cargo majoritário, acaba indo para o homem, que é o cabeça de chapa. É importante, eu acho, trazer um pouquinho dessa discussão aqui, porque quando essa política foi criada, né, essa política da proporcionalidade, ela foi uma política criada pelo Supremo Tribunal Federal, e essa política, ela foi uma demanda apresentada pela sociedade civil, a qual foi apresentada ao STF pelas mulheres da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Então, assim, sempre foi muito essa aliança entre sociedade civil e mulheres, né, na Câmara dos Deputados é histórica. Então, elas apresentaram essa demanda. Essa demanda se referia a posições a cargos proporcionais. Então, na verdade, as mulheres perguntaram, bom, dado que nós temos uma cota de 30%, nós não deveríamos também ter uma política de ação afirmativa? Que o dinheiro não deveria ser de 30%. O que acabou acontecendo é que foi melhor do que o que foi pedido. Então, agora tem uma política de proporcionalidade. Mas, o que acontece? A regra não estabelece se o dinheiro deve ir para cargos proporcionais ou majoritários. Então, o que acontece? Os partidos, estrategicamente, colocam mulheres na posição de vice e, obviamente, e usam esse dinheiro. Então, assim, há um desvio de função aqui de uma política de ação afirmativa que é pensada para capacitar, para empoderar as mulheres na política, ela acaba sendo utilizada, né, para eleger os homens, né? É claro que é positivo ter mais mulheres na posição de vice, mas, né, idealmente a gente gostaria que elas estivessem concorrendo como prefeitas, né, e não como vice. Qual poderia ser a maneira, professora Tereza, de mudar esse cenário no sentido de não ser mais utilizado como uma estratégia pelos partidos, mas sim para realmente incentivar que mais mulheres sejam candidatas a prefeita ou a vice, mas não por esse fundo, enfim, ou para vereadoras também? Bem, eu acho que talvez ajudaria muito se as regras fossem bem definidas. Às vezes a gente pensa até quanto a gente quer engessar as regras, não é? Porém, num contexto como o brasileiro, que qualquer brecha que exista, os partidos aproveitam para desvirtuar as regras, né? A gente na teoria política fala, bom, existem as regras informais, né? As instituições informais, que são utilizadas particularmente pelos partidos para burlar as instituições formais. Então, os partidos usam sempre um jeito, como este que a gente acabou de discutir, de colocar a mulher na posição de vice, ou de suplente no cargo do Senado, né? E, enfim, então, infelizmente, né, a gente gostaria de poder contar com partidos mais responsivos, que tivessem um comprometimento com essa agenda, porém, enquanto a gente não tem isso, a gente precisa ter regras realmente bem desenhadas
e a qual não permita que os partidos utilizem dessas estratégias para poder, enfim, contornar o espírito da lei, digamos assim, né? Seguindo nessa linha da conversa, professora Celi, também foram registrados casos de partidos que entraram com candidatas laranjas só para cumprir, enfim, esse número, essa cota, né, de 30% das candidaturas. Eu acho que as candidatas laranjas já existem há muito tempo. Eu acho que é o problema, é o mesmo problema. Eu queria continuar um pouco o que a Tereza estava colocando, e inclusive dando um exemplo. Eu acho que um dos grandes problemas que as normas não são cumpridas, primeiro que nós temos um sistema eleitoral que ele é muito pouco amigável à incorporação de novos grupos. É muito pouco. Esse sistema de lista aberta é muito pouco amigável, mas isso é uma outra questão. Mas tem uma questão ainda mais de fundo, que é a imensa oligarquização dos partidos todos por elites masculinas. E essas elites masculinas, elas escolhem, quando elas criam a lista partidária, já se sabe, cada partido, quem são os candidatos de sua preferência. E são aqueles, os partidos têm mais ou menos o número de eleitos que eles podem ter, e eles vão jogar votos e propaganda e dinheiro naquelas pessoas ali. Então, tem essa questão. Mas isso tem aconteceu no Brasil, pelo menos em termos de deputação federal, alguma coisa muito perversa. Porque como as campanhas por aumento de mulheres no legislativo e na política em geral foi sempre associado ao aumento de direito das mulheres, à luta por direito das mulheres, e muito associado à própria luta feminista, os partidos de extrema direita, eles fizeram um esforço muito grande de eleger mulheres para contrabalançar toda a luta por mais direito que as mulheres têm desde a década de 70 no Brasil. Então, é interessante, não é assim, porque as mulheres... Quando há interesse, e os partidos de extrema esquerda no Brasil elegeram. E as mulheres, nas últimas eleições, algumas delas foram primeiras e segundas colocadas em seus estados. Isso por quê? Porque os partidos jogaram muito dinheiro na campanha delas, jogaram muito esforço na campanha delas, porque elas representam tudo que é de mais reacionário, de mais retrógrado em relação àquilo que todo movimento que lutou para que as mulheres chegassem mais à política representa. Então, tem também esse jogo muito forte dos partidos, e que eu acho que todos os partidos, o que eu estou querendo dizer é que quando o partido quer, as mulheres se elegem. Uhum. E se elegem quando há interesse de colocar pessoas que estão lá exatamente para dizer que os direitos, tudo aquilo que nós lutamos e conseguimos ao longo de décadas deve simplesmente desaparecer da Constituição, ou das leis, ou dos regramentos. E elas conseguiram colocar mulheres com votação extraordinária. Então, é uma questão muito séria. É uma questão não só de ajeitar ali ou ajeitar aqui, mas de, eu acho que, enfrentar, e não sei como, não me pergunta como, porque eu não sei, mas de enfrentar esses partidos que tem uma oligarquia masculina, que decide quem vai ser... Há muito pouca democracia interna dentro dos partidos. Então, com muito pouca democracia interna dentro dos partidos, com raríssimas exceções, se é que existem essas exceções, vamos dar de barato, que já seja raríssimas exceções, a democracia, quem decide quem vai ser eleito está decidido antes da eleição. Porque o partido tal sabe, olha, eu vou ter 5 candidatos na Câmara de Vereadores. Eu já sei quais são os 5. Eu vou apostar nesses 5 aqui. E vamos ser, possivelmente os que tenham ali no corredor com nome, que serão os primeiros a serem apoiados, e mais alguns. Os partidos já sabem mais ou menos quem vai ser eleito. E as mulheres não estão aí. Então a questão é democratizar
o interior dos partidos. Democratizar a tomada de decisão dentro dos partidos, eu acho que já mudava a coisa. Mas a decisão dentro dos partidos são muito pouco democratizadas. E a senhora comentou agora também que essa questão da propaganda eleitoral, se o partido quer, a senhora afirmou que consegue eleger independente se investir. Como é que é, incluindo a professora Tereza nesse aspecto da conversa, como é que é a proporcionalidade do investimento, então, na propaganda? É semelhante ao que a gente enxerga nas candidaturas também? É pior? É um pouco melhor? Olha, não é melhor. Na verdade, é muito difícil monitorar a questão da propaganda eleitoral. Porque o partido pode, por exemplo, dizer, não foi nesse município, mas a gente concentrou, porque é legítimo, né, digamos, a gente concentrou nesse município porque a propaganda eleitoral, porque tinha mais condições, aqui tinha uma melhor candidata. Então é muito difícil de monitorar. Mas o que a gente observa, os relatos que a gente tem de mulheres dos partidos, tem um fórum suprapartidário, que é Fórum de Mulheres dos Partidos Políticos. Esse fórum, essas mulheres dessa organização costumam dizer que, bem, não só, né, que as mulheres não só têm menos tempo de propaganda, costumam ter, mas também os horários nobres são reservados para os homens. Então, naquele horário que as pessoas estão assistindo ali, aí os homens aparecem. Ou então esses homens que, né, que eles querem, ou talvez mulheres como essas que a Célia trouxe. E eu acho que é importante isso que a Célia trouxe aqui, que é bem lembrado, porque o que a gente observava historicamente é que as esquerdas tendiam a eleger mais mulheres, a agenda da representação política das mulheres era uma agenda de esquerda, e agora a gente tem visto que essa agenda tem sido a direita acordou, digamos assim, para essa agenda, particularmente nos últimos anos, em que a extrema-direita, né, tem uma agenda aí muito forte, uma agenda política muito bem definida, né, que defende questões, né, não só, obviamente, de gênero, mas também questões econômicas, né, neoliberalismo, enfim, e tem uma agenda muito autoritária. Então, nós tivemos um crescimento de uma onda autoritária no país, na sociedade civil mesmo, da cultura, digamos assim, e com isso, a gente sabe, como a Célia trouxe, que se você tiver eleger mulheres para falarem contra agendas, temas que são historicamente defendidos por mulheres e que foram conquistados a duras penas, a custas de muito sacrifício, de muita luta, né? Então, assim, se nós tivermos ali a mulher, isso acaba sendo mais fácil você deslegitimar essa agenda do que se você né, tivesse um homem ali batendo, digamos. Então, de alguma forma, isso é bem estratégico, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que várias questões para lutar. Recurso é fundamental, né? Não adianta a gente ter, como eu falava antes, um número maior de mulheres se você não capacitar essas mulheres no sentido de dar condições para que elas concorram, né? Agora, assim, né, Célia, nisso que você estava trazendo, os partidos realmente, a democracia interna é algo muito difícil. Os homens que mandam nos partidos. Nós temos alguns partidos que têm cotas internas, poucos, mas alguns que têm cotas para a direção do partido, né, em nível nacional. Porém, a gente sabe que, né, é difícil ali. Quando as mulheres assumem, e isso é dado de pesquisa, quando as mulheres assumem, por exemplo, o que já aconteceu, né, das mulheres do partido dizer, não, nós tomamos conta aqui do percentual que diz respeito às mulheres, houve um aumento significativo no número de mulheres eleitas. Então, assim, quando as mulheres dos partidos assumiram essa função de decidir, de deliberar para quem ia o recurso, aumentou o número de mulheres eleitas. Mas eu queria trazer, assim, te ouvindo, isso é uma questão importante, demarcar isso, mas também dizer que, às vezes,
alguns grupos sociais conseguem, através da pressão social, contornar ou pressionar o partido de tal forma que ocorra um maior investimento. A gente viu acontecer isso agora nas últimas eleições com relação às mulheres negras. Uhum. Então, vários grupos da sociedade civil se organizaram e apoiaram algumas candidatas, né? Homens também apoiaram alguns homens negros, mas particularmente mulheres negras, e exigiram dos partidos apoio para essas candidaturas. E isso deu resultado. Então, se nós considerarmos o cargo de deputado federal, nós tivemos nas últimas eleições um salto de 2,5% de mulheres negras eleitas para 5,7%. É um percentual ainda muito baixo, mas é mais que o dobro do que tínhamos. Então, nós temos hoje 29 mulheres negras na Câmara dos Deputados. Isso é super importante. Eu acho que, realmente, o movimento negro é um movimento mais vitorioso em relação a isto. Tanto é que as pessoas se transformaram em pardas aqui em Porto Alegre de uma hora para outra, né? Porque foi uma cidade que adorava se dizer alemã, italiana, lá pelas tantas, os candidatos, tem candidatos que se tornam pardo de uma hora para outra, porque o movimento negro, que não tem culpa nenhuma disso, o movimento negro realmente conseguiu vitórias, mesmo no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais conservadores e mais racistas do Brasil, se não o mais, conseguiu eleger um número interessante de vereadores que depois se tornaram deputados estaduais em 2 anos. Então, eu acho bem interessante. E provocou esse fenômeno interessante de candidatos que sempre se elegeram como brancos e se tornaram, nesse momento, pardos. E também tem relação aí com a questão do recurso financeiro, né? Só com recurso financeiro. Só com recurso financeiro. Então, assim, estrategicamente, como a gente viu... Foi muito barro durante a enchente, sabe? O cara ficou pardo. Agora, assim, lá em Salvador também teve isso muito forte, né? Essa foi que acabou, assim, o tiro saiu pela culatra, né? Porque as pessoas, obviamente, que percebem, sabem também, o eleitor, as eleitoras, sabem que, né, quanto isso tem de legítimo, quanto isso tem a ver com a questão né, é uma estratégia para poder angariar recurso, mas é um ponto bem importante, com o número de pessoas que se declararam brancas e que agora passam a se declarar a partir da mudança da regra, da lei eleitoral, passam a se... É a mesma coisa os dados que a gente está discutindo aqui. Quando a gente olha, se a gente pegar os dados e olhar, desde sempre, mas se você começar a olhar, a partir do momento que é criada a regra de proporcionalidade entre recursos públicos, né? Recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, são esses os dois recursos públicos, né, que estão na regra, aumentou significativamente o número de mulheres vices. Então, isso é uma prova, podem olhar, ver os dados, né? O número, o principal aumento é das mulheres que estão na posição de vice e de suplente. O que, de novo, confirma o que a gente está dizendo aqui, né? Essa atuação estratégica dos partidos para poderem utilizar esse recurso e, enfim, enquanto isso a gente continua nessa situação. E, assim, é bem, de certa forma, cansativo, né? Uma luta que a gente trava há muito tempo. A gente tem as cotas desde 95, né? E quanto tempo? A gente tem agora políticas e ações afirmativas desde 2017, né, que foi essa política de ação afirmativa da proporcionalidade, e a gente vai aumentando a passos muito lentos. Né? Então, a gente nunca consegue dar um salto. Houve um aumento, como deputado federal, houve um aumento de 14 para 18, mas 18 para 22 foi pouquíssimo.
Isso, exatamente. Foi o aumento para deputado federal, foi de 18%. Esse é o aumento. Acho que foi de 15 para 18, de 14 para 18. Isso dá 18%. Isso dá, então, assim, o aumento, e como você falou, antes o aumento foi de 50%, né? Porque aí supõe-se que era tão baixo, 10%, que a introdução dessa política teve um impacto. Mas a partir do momento, inclusive os partidos tiveram mais tempo de pensar melhor, né? Como fazer para contorná-la. Então, agora, nas últimas eleições, 2022, o número realmente, o aumento foi muito pequeno. O poder é tão grande que quando eles não conseguem contornar, eles criam uma lei para anistiar... Então, esse é um outro ponto importante. Eu acho que essa lei, eu não sei... eu acho que ser deputado, tu adquire uma casca muito, desculpa o termo, muito grossa, né, contra a imoralidade. Porque é imoral simplesmente fazer uma lei, uma PEC. Sim, uma PEC. Uma PEC, não uma lei, uma PEC. É um projeto de emenda constitucional para anistiar os partidos que não usaram o financiamento de campanha para mulheres e negros. Então, assim. E agora, quando eles receberem esse dinheiro, eles podem usar esse dinheiro para pagar uma multa daqui não sei quantos anos. Mas isso é um escândalo. Isso se discute como política normal no Brasil. É apenas mais uma PEC, das múltiplas PECs que eles costumam colocar. Então, assim, é mais ou menos assim, a cada nova regra que é criada, os partidos, a impressão que se tem é que há um entendimento de que não tem problema, porque se der algum problema, a gente cria. Então, há uma aliança, é criada uma aliança entre os partidos, né? Porque independe de ideologia, e os partidos acabam, então, criando regras para se auto-anistiar. Então, anistias têm sido uma constante. Então, quando, assim, apesar das regras serem frouxas, dos partidos usarem várias estratégias táticas para contornar a lei e fazerem de forma que tentam, né, realmente esconder o que estão, né, que não estão cumprindo a lei, quando eles quando a justiça, né, eles são pegos fazendo algo que não é legítimo, que não é legal, na verdade, como não transferindo o dinheiro, né, como deveria ser, ou utilizando de candidaturas laranjas, entre aspas, não é? Mas utilizando mulheres candidatas que não fazem nenhum voto, não é? E, assim, então, o que eles fazem? Eles criam uma nova anistia para eles. Então, é muito difícil esse contexto, porque, apesar da justiça eleitoral ser morosa, demorar para fazer... Quando, né, os partidos são punidos, né, quando os partidos acabam, né, se descobrindo que eles fizeram, né, algo de errado, eles acabam dando um jeito de não serem punidos. Então, isso é muito preocupante, é muito sério e é meio que parece que a gente tem andado, né, está andando em círculos, né, essa é a impressão que a gente tem. Infelizmente, é um quadro, assim, né, é um quadro que não é alentador. E como a Célia fala, tem a ver muito com o nosso sistema eleitoral. Se nós tivéssemos lista fechada, né, os eleitores votariam no partido. Isso favoreceria um fortalecimento dos partidos, que é bem importante no nosso país, mas também democratizaria essa questão do uso dos recursos, né? Porque é o que tem nos países que têm mais mulheres na política, o sistema é de representação proporcional com lista fechada e há um ordenamento das mulheres na lista de acordo com as cotas. Então, se nós temos paridade, 50%, né, de homens e 50% de mulheres, nós temos um homem na lista. Claro. E no nosso caso, aí muda tudo. E no nosso caso nós teríamos 2 homens, né, porque não esperaríamos que teríamos mesmo, né, teríamos 2 homens, uma mulher e assim, então uma cota de 30% que é. E assim, eu acho que é importante lembrar isso, né, Célia, que tem todo um movimento ainda no Senado para acabar com a cota de 30%. Nós temos uma cota baixíssima, a maioria dos países que tem cotas é 40%, os outros têm paridade,
e nós temos uma cota de 30%, a pior representação política das mulheres da América Latina, uma das piores do mundo, e ainda assim queremos acabar com uma iniciativa. Eu disse que as cotas não têm funcionado bem porque não tem recurso, mas isso não quer dizer que eu não sou a favor das cotas, né? É o mínimo que se pode exigir que tenhamos cotas para poder mudar esse cenário. Mas a gente tem que pensar como é que a gente vai caminhar, o que mais a gente pode fazer para de fato mudar esse quadro de tão baixa representação política de mulheres e pessoas negras no nosso país. É aquela coisa, né, professora? É melhor do que nada, mas ainda precisa evoluir muito, pelo que eu vejo da conversa com vocês duas. Sim, eu acho que sempre é melhor do que nada. A gente lutou muito por isso. Mas eu acho que a frustração é que o resultado da nossa luta não se reverteu num número maior, mais expressivo de mulheres. É muito incrível o baixo número de mulheres, comparando com todos os países latino-americanos, comparando com o mundo. Mas comparando com todos os países latino-americanos é um absurdo. O número de mulheres como é baixo. Continua baixo e é aquele coisa, não tem muita possibilidade de grande mudança. E a gente vê, então, esse crescimento no número de mulheres sendo colocadas como vice, mas e como prefeita? Por que é tão baixo esse número? E aqui em Porto Alegre, por exemplo, nunca se elegeu uma prefeita, né, professora Célia? Olha, eu acho que é a mesma coisa, a questão é a mesma. Inclusive, algumas vezes, a sensação que eu tenho aí é que a questão não é tanto votar ou não em mulheres, é os partidos colocarem mulheres. As pessoas, pelo menos acho que as pesquisas nos permitem dizer que nas eleições proporcionais, em um país muito machista, muito conservador como é o Brasil, como se tornou o Brasil, se eu tenho um partido, meu partido é X, e eu tenho homens e mulheres, eu prefiro votar em homens, na maioria das vezes. Agora, nas eleições majoritárias, a ideologia vem na frente do gênero. Eu não vou deixar de votar numa mulher, num partido ou num espectro ideológico porque a candidata é mulher. Eu voto na candidata mulher. Então, essa candidata não aparece, mas se ela está lá, ela não vai ter ninguém da esquerda que não vai votar na candidata de esquerda porque é uma mulher. Ou a mesma coisa de direita. Ninguém do espectro da direita política, da extrema direita política, vai deixar de votar para prefeita, para governador ou até presidente da República, se for mulher. Agora, se puder escolher, vai escolher o homem. E eu trago isso para a questão do partido. Se você pensar, para a questão do cargo majoritário, realmente, como você coloca, a questão é ser selecionada. Conseguir tanto que o número de mulheres que são selecionadas para concorrer ao cargo de prefeito é muito mais baixo. Também aí novamente demonstra a importância das cotas, né? Então, como não há cotas para cargos majoritários, então a questão maior quando se trata de cargos majoritários é ser selecionada, porque uma vez que o partido selecionou uma mulher, é óbvio que vai apoiar. Então, assim, partidos maiores tendem a não selecionarem mulheres, porque a gente sabe que um cargo, que é a questão das vagas, né? A teoria demonstra que quando as vagas são poucas, cargos proporcionais você tem mais vagas, cargos majoritários você tem uma vaga. Então, quando as vagas são poucas, são disputadíssimas, a preferência tem de ser do partido, tem de ser por um candidato homem. Então, a questão é ser selecionado, a menos, obviamente, que o partido seja um partido pequenininho, que não tenha chance nenhuma de eleger, aí põe uma mulher para concorrer como prefeita e põe um homem que poderia ter uma chance de se eleger, investe recurso, então, no proporcional, no vereador, e a mulher vai meio como figurativa ali, né? Mas, em se tratando de partidos que têm, de fato, chance de eleger, de fazer a cadeira, é mais fácil para uma mulher ser selecionada, né? Então, eu costumo dizer, quando a questão é majoritária,
a disputa é majoritária, por uma posição, né, majoritária, a questão é ser selecionada para a mulher ou para um candidato, uma candidata negra. Quando a questão é proporcional, a questão é, obviamente, ser selecionada também, mas tem as cotas, é ter as condições de concorrer. Por quê? No sistema eleitoral de representação proporcional, com lista aberta, há uma grande individualização das campanhas e todo mundo concorre individualmente, né? Um contra o outro, no mesmo partido. No mesmo partido. Então, se não tiver dinheiro, num distrito eleitoral grande, como Porto Alegre, por exemplo, funciona numa cidadezinha pequena. A mulher, numa cidadezinha pequena, aquele de casa em casa, com as vizinhas ali, com os parentes, funciona. Agora, num distrito eleitoral grande, você precisa de recursos, né? Tem uma outra coisa que que as mulheres falam, talvez saindo um pouco da questão, mas é importante, eu acho. Não só as mulheres recebem menos recursos, como elas dizem para nós que elas recebem mais na forma de estimáveis, porque tem duas formas de recurso. Uma que é o recurso em forma de dinheiro, né? E outra é estimáveis, seria santinhos, por exemplo. Então, as mulheres tendem a receber mais santinho, às vezes com o rosto de um homem grandão, delas menorzinho. Então, assim, isso conta. Então, algumas candidatas, eu, por exemplo, já participei de uma banca de doutorado, onde a pessoa lá relatava na tese que a candidata dizia que ela nos últimos dias da eleição, ela recebeu uma caixa de santinho, não tinha o que fazer e acabava ficando com problema com a justiça eleitoral, porque não tinha dinheiro para pagar cabo eleitoral para distribuir, então ficava com a caixa em casa. Então, pode trazer mais problema do que solução. Então, eu acho que essas questões são todas muito importantes para a gente levar em conta. Uma outra questão que é fundamental é quando o recurso chega para as candidatas. Então, não só as mulheres tendem a receber menos recursos, como o recurso para elas tende a chegar mais tarde. Então, assim, se você transferir recurso para as mulheres nas últimas semanas e para os homens no início da campanha, obviamente, no início da campanha, quando você monta um comitê, você faz pesquisa, você, enfim, define, organiza a sua campanha, né, a sua propaganda. Se chegar na última campanha, na última semana, a sua campanha já foi inviabilizada. Então, assim, pode trazer mais transtorno do que benefício. Então, assim, existe uma regra que fala que os partidos têm que transferir até as 2 semanas do início do pleito. Porém, essa regra já foi negociada com o TSE agora, recentemente, porque os partidos falaram, nós não temos condições de cumprir essa regra. Então, essa regra foi uma demanda do movimento, uma demanda do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados. Passou, né? O TSE aprovou essa demanda numa audiência pública, porém agora os partidos já estão dizendo, olha, não vai dar para fazer isso no prazo que foi exigido. Então, assim, é sempre, né, muito complicado, muito difícil fazer valer as regras. E, enfim, esses são exemplos aqui de como, né, as questões não são simples. As questões são bem complexas e ajudaria muito se nós tivéssemos, como a Célia falou, se a estrutura partidária fosse mais aberta para esses temas. E acredito, né, e Célia também, pelo que disse, que a partir do momento que nós tenhamos mais mulheres nessas estruturas, a tendência é que a gente tenha também um espaço mais preocupado com essas questões que dizem respeito à representação política das mulheres e às agendas, né, de direitos das mulheres. As duas comentaram de diferentes maneiras sobre a necessidade de as regras serem um pouco mais rígidas, né, tanto para os partidos, enfim, para que facilite um pouco esse aumento e cheguemos mais próximos de uma equidade. Isso seria uma parte mais
enfim, iniciativa do poder público que a gente sabe que pode levar tempo, como a professora Tereza comentou, acontecem muitos pedidos para até voltar atrás, né, regredir nessas leis que já foram aprovadas, mas a gente como sociedade, a gente como mulheres também conversando aqui hoje e todas as mulheres, enfim, engajadas também e preocupadas, enfim, com o movimento feminista, o que a gente pode fazer como mulheres, né, para melhorar um pouco isso, seja votando, né, em candidatas mulheres, tem outras coisas que a gente pode fazer para tentar reivindicar essa representatividade, esse espaço dentro da política? Olha, eu acho assim, que política se faz fazendo política. Pode parecer um absurdo a frase, mas eu a reivindico. Acho que esses movimentos voluntários, etc., eles têm muito pouca possibilidade. Se a gente for ver onde é que a política é feita, as políticas são feitas nos sindicatos, as políticas são feitas nos movimentos sociais, as políticas são feitas nos centros acadêmicos, é daí que saem as pessoas saem dos movimentos populares, e por aí que nós temos de ir. Ou seja, nós acadêmicos, nós todos aqui com curso superior, etc., podemos fazer análise, podemos, quando somos ligados a partidos políticos, lutar dentro dos partidos políticos. Agora, o que nós temos de pensar e fazer não é nós, mas é criar condições para que as pessoas, dentro dos sindicatos, dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos populares, se façam presente como mulheres e de lá saiam, porque é de lá que saem as pessoas. As pessoas não saem porque têm curso superior, porque têm um doutorado, porque as pessoas elas saem para a política porque elas fazem política. Elas fazem política dentro e fora dos partidos políticos, homens e mulheres. Fazem nos sindicatos, fazem nos centros acadêmicos, fazem nos movimentos populares, e eu acho que é isso que parece que está amortecendo, está amortecido no Brasil. Talvez não só no Brasil, no mundo inteiro, nós estamos falando do Brasil. Eu acho que nós temos nós tivemos nos últimos 20 anos no Brasil, ou principalmente nos últimos 10 anos, um discurso construído de forma muito forte contra a política, contra a positividade do fazer política, contra a importância de se discutir política, de se fazer política e de ser político. Então, essa construção da política como alguma coisa que eu não quero chegar perto, só diminuiu a qualidade da nossa democracia, senão ameaçou a nossa própria democracia e ameaça a possibilidade da incorporação de novos grupos, sejam eles de mulheres, de negros, de população indígena, de população LGBTQIA+, ou seja, nós estamos em um momento de retranca da luta política no sentido positivo da palavra, ou seja, de ser adversários políticos, de se discutir política, porque nunca se discutiu tão pouco política no Brasil. Política no Brasil é alguma coisa que há toda uma parte da política brasileira que vive em cima do discurso da antipolítica. E a antipolítica, ela exclui os novos grupos, ela não inclui novos grupos. Então, eu acho que nesse momento, pensando não a curto prazo, mas o que é necessário é uma campanha dos partidos que são realmente envolvidos com democracia, com a radicalização da democracia, é mudar a ideia de política, falar mais de política. Mudar a ideia de que política é corrupção, que política é sujeira, que política eu sou contra o sistema, então eu sou o máximo. Então, eu acho que isto cada vez mais diminui a possibilidade da incorporação de novos grupos e de grupos sociais que realmente representam. Eu estava olhando agora, por exemplo, as mulheres que são candidatas a vereadoras do Rio Grande do Sul, mais de 70% têm nível superior. No Brasil não tem 14% da população com nível superior.
Aqui em Porto Alegre, mais de 70% das mulheres que vão ser candidatas têm nível superior. Ora, bola, vocês não estão representando coisa nenhuma, né? E se nós olharmos na Câmara de Deputados, eu não sei se a Tereza tem esse número, mas é alguma coisa parecida com isso, o número de deputados com nível superior. Enquanto no Brasil é 14% a população tem nível superior. Então, essa exclusão que se tem no Brasil da população, isso tem de mudar, e isso faz parte da politização da política. Nós temos de cada vez falar mais de política, nós temos de reconstruir a ideia de política no Brasil. Só assim a gente vai trazer mulheres, trazer negros e negras, trazer trans, homens e mulheres trans, trazer a população LGBT em geral. Então, nós precisamos disso. Mas isso não se faz de uma hora para outra, nem individualmente. Isso é uma postura política de repensar a democracia e a política. Porque as pessoas todas querem ser democráticas, ninguém quer ser político. Não existe democracia sem política. Tanto é que os candidatos, não é, Célia, os vários candidatos que estão chegando agora, eles querem se apresentar como outsiders, né? Eles querem se apresentar como não políticos. Alguns candidatos, então assim, como se é um paradoxo, né? É paradoxo. Eles são o antipolítico, né? Então assim, a política como algo feio, né? Não, então, o partido como algo feio. Ser partidário é algo... Eu caminho numa praça, né? Que tu possivelmente não conhece, porque se chegasse agora, mas tu certamente conhece, que é Ancol. Tá? Bom, Ancol é cheia de pirulitos. Esses dias eu paro na frente dos pirulitos e não consigo achar o partido das criaturas. É aquelas coisas imensas, eu fiquei horas, uma coisa assim, minúscula, lá embaixo, bem pequenininha, assim, desse tamanho o partido. É impressionante, as pessoas não colocam os partidos. Esses dias eu fiquei horas na frente, tá tudo republicano. Mas cheguei lá no cantinho, assim, tava assim, é uma letra assim minúscula. E é cheia, a praça tá lindinha, é coberta de... Mas é a ideia de que não importa o que você pensa, não importa qual o seu projeto político, o que importa é o que você faz. Tipo, né? A ideia é que não há uma relação entre o que você vai propor, o que você vai fazer uma vez eleito, e o seu partido, e portanto, supõe-se, não, todo partido, né, tem documentos de fundação, então supõe-se que, né, tem ideologias, então essa ideia, e quando grupos defendem ideias, né, defendem projetos políticos como feministas, como grupos LGBTQIA+, são chamados, é dito que é ideologia de gênero. Então, há aqui uma confusão enorme nessa linha que você está trazendo, quando a política é enquadrada, há um enquadramento ali discursivo, colocando isso como algo que é ideologia, mas no sentido negativo da coisa, né? Então, chamado, quando grupos lutam por direitos, é colocado como se fosse ideologia de gênero. Né? Então, assim, realmente nós estamos num momento político complicado. E a gente sabe, né, concordando com a Célia, política é construir projetos de vida, de mundo, de sociedade, de classe, de gênero, enfim. Política é propor. Política é propositiva, política não é apenas algo pragmático, né? Porque toda decisão que um prefeito, que uma vereadora toma, um projeto tem a ver tem um lugar, não é? Vem de algum lugar. Então, assim, essa separação entre o político e o que seria o prático, não sei como é que a gente pode chamar isso, mas o que seria o fazer da política, a política pública, né? A política e a política pública, eu acho que pode ser um bom enquadramento, é como se fossem coisas que não tivessem a ver. Então, fazer política para o município não tem nada a ver com o partido da pessoa. É a questão, por exemplo, assim, segurança, como se segurança em si dissesse alguma coisa. Na mesma praça, tem muitos, a grande maioria dos pirulitos que estão na mesma praça gritam por segurança. E é muito paradoxal, porque possivelmente a praça melhor, mais segura,
da cidade tem uma caminhonete da Brigada Militar que fica dentro da praça o tempo todo com... E eu disse assim, o município está ofendendo o estado do Rio Grande do Sul, porque essa praça é absolutamente cuidada por brigadianos, por militares da Brigada Militar. Eles estão sempre lá. E todos os pirulitos gritam, segurança, mais segurança, mais segurança. Eu digo, a ideia de segurança é uma coisa tão doida que eu digo, não devia por aqui, porque aqui estão ofendendo o governo do estado, poxa, que é muito preocupada com a segurança daquelas pessoas que caminham, passeiam lá. É uma segurança perfeita para os pets e para nós humanos. Mas eu queria só trazer algo na direção do que você estava perguntando, desculpa, eu não... A questão do tempo também, mas eu acho assim, apesar, e concordo com você, com isso que você falou, eu acho que nós podemos, claro, na hora de votar, né, fazer um esforço como cidadãos para votar pela inclusão política. Então, obviamente que não basta votar em mulher, não basta votar em pessoa negra. Você escolhe projeto político, né? Mas, então você escolhe partido. Projeto político é partido, né? Então, você escolhe projeto político, mas dentro desse projeto político, você pode escolher mulheres, e você pode escolher pessoas negras. Então, se a intenção é, né, democratizar, trazer novas perspectivas, porque a gente não está dizendo aqui que basta ser mulher, não é? Que toda mulher faz política de direito para... Né? A Célia trouxe exemplos aqui importantes antes. Mas a gente sabe que, observando o projeto político do partido, né, as mulheres, as pessoas negras tiveram uma experiência de vida que pode contribuir para o fazer da política. Que é importante para pensar a política a partir desse lugar, dessa perspectiva, né? Então, eu acho que você tem um ponto aí, é importante também, né, a gente se preocupar com isso. E até aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 52% de público eleitoral feminino, mas acaba não se traduzindo tanto nas urnas propriamente. Professoras, eu queria só pedir desculpas que eu vou precisar interromper a nossa conversa, está muito boa a conversa, tem muito mais coisa ainda para falar sobre o assunto, é complexo, é extenso, mas a gente já até passou um pouquinho do nosso horário, mas assim, quando a conversa é boa é assim mesmo, a gente perde a noção do tempo. Então, queria deixar só um espacinho para vocês se despedirem, né, e enfim, agradeço muito a presença de vocês duas. Então, professora Célia. Eu quero também agradecer o convite e o prazer de estar com a Tereza. E acho que para as próximas eleições, as eleições municipais, as mulheres pensem que mulher tem de estar na política, que as mulheres negras têm de estar na política e pensem em votar em mulheres. Afinal de contas, é um pedido simples, mas por que não? Professora Tereza, gostaria também de se despedir? Sim, eu também agradeço a oportunidade, o espaço aqui para falar de um tema que é tão importante. Eu acho que a gente precisa sempre falar muito sobre isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a Célia. E eu queria também lembrar, não é, que é um momento eleitoral, né, é um momento importante, mas que fazer política de gênero, de raça, política da diversidade, não só toda a política no geral, né, demanda esforço contínuo, né, e a gente precisa, então, observar e olhar para os partidos como esses espaços, né, que são espaços essencialmente da política, e tentar, então, entender esses espaços como espaços que são importantes e não espaços que são negativos, né? Então, eu acho que, resgatando aqui um pouco do que a Célia trouxe, é importante que a gente volte a valorizar a política, né? Volte a dar o devido respeito que a política merece. E também, né, acho que é importante a gente fazer esse esforço para votar em mulheres e votar em pessoas negras, para que a gente possa, e cobrar dos partidos agora no pleito eleitoral, para que eles invistam
né, em mulheres, invistam em pessoas negras. Investir significa repassar recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário e dar espaço na propaganda eleitoral gratuita. Obrigada. Perfeito, professoras, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? Professora Tereza Saquete, desculpa. Nossa. Tereza Saquete, é um sobrenome um pouquinho diferente. E também a professora Célia Pinto, especialistas na área, falaram muito bem. E então, com isso, a gente vai também nos despedindo da nossa audiência, você que nos acompanha aí de casa. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira a gente se encontra novamente com mais temas a serem aprofundados como esse. Não deixe de conferir a nossa programação acessando o canal TV Câmara Porto Alegre no nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.